Ouvir de tudo, retém o que é bom. Temos que ser educados, temos que ser pessoas inteligentes. Para que eu possa ter a atenção de alguém, eu também preciso dar atenção a alguém. Então, eu, na minha posição que eu tenho de princípios e valores da verdade de Deus, eu não tenho medo de ser abordado, confrontado, evangelizado por nenhum conceito. Eu gosto disso. Eu acho bom quando vem a mim. Eu sou abordado por mormons, testemunhas de Jeová, né? Por evangélicos. Eu gosto de poder ter a atenção do católico, do espírita, do budista, do muçulmano, do judeu, do macumbeiro. É importante, irmãos. Jesus não mandou a gente se isolar das pessoas por causa da religião, por causa da cultura dela, por causa da prática dela. O que nós devemos fazer é se preservar para não seguir a direção dela. O que nós não podemos viver é aprovando as obras dela, o entendimento dela, a direção dela. Mas a pessoa em si, eu tenho que honrar, respeitar, dar atenção. Está entendendo isso? Por isso que Jesus, ele não fazia distinção das pessoas. Se tinha um grupo de pessoas que Jesus estava, era no meio daqueles que eram considerados pecadores para os religiosos. Porque o grupo dos religiosos não aceitavam Jesus. Olha que contraste. Olha que coisa interessante a gente observar. Jesus não estava dentro de nenhuma igreja. Jesus não estava dentro de nenhum templo. Jesus não andava com nenhum religioso. Jesus não vivia uma vida dentro de religião. Jesus estava no meio das pessoas que eram desprezadas pelos religiosos, que eram denominadas de pecadoras, impuras, que Deus não aceitava. Jesus estava no meio desse povo. Não no meio dos religiosos, que se denominavam de Deus santos, puros, perfeitos, pela religião. Então Jesus, ele não estava vivendo sua vida, cumprindo seu ministério, fazendo acepção de pessoas. Jesus não fazia acepção de pessoas. Porque Jesus foi tão duro com os religiosos? Porque Jesus chegou a ponto de dizer que os religiosos eram filhos do diabo, raça de víbora, hipócritas, sepulcros caiados. Jesus nunca disse isso a uma prostituta, a um ladrão, a pessoas que viviam nessas práticas. Jesus vai dizer essas palavras aos que viviam na religião. Porque Jesus foi tão duro com os religiosos? Porque os religiosos eram o grupo de pessoas que mais resistiam à verdade de Deus. Passaram a perseguir e fazer oposição a Cristo, se deixando ser usado como instrumento de Satanás para impedir o povo de conhecer a verdade que eles manipulavam, levando o povo a colocar a verdade de Deus como mentira e a mentira do diabo pregada por eles como verdade. Olha a situação que a Bíblia mostra. Olha a realidade que você tem que ver. Jesus não fazia acepção de pessoas. No seu ministério, ele ia para festas, ele estava com prostitutas, com malfeitores, no meio do povo. Jesus não estava vivendo a prática. Jesus estava ali entre eles para poder pregar o evangelho, levar para eles a luz, pois eles estavam nas trevas. Eles precisavam da luz. E Jesus tinha que estar entre eles para poder levar a luz. Pois, eu pergunto a você, a luz pode raiar, iluminar, aonde não tem trevas?
A palavra de Deus vai dizer que a luz raiou nas trevas. Eu não posso levar a luz para quem está na luz. A luz tem que ser levada para quem está nas trevas. Então toda a humanidade estava nas trevas. Jesus, como a luz de Deus, ele veio à humanidade. Viveu entre nós. Porque Jesus, se viesse para viver isolado, como santão, como mais puro, como mais cheio de santidade de Deus, ele não nos alcançava. Você está entendendo isso? Aí hoje os religiosos se julgam santos, isentos de culpa, de pecado, uma classe especial de Deus, julga os outros, desfaz dos outros, faz acepção, se colocam dentro da sua vida religiosa, isolado dos demais. Como é que esse povo diz que é de Deus vai alcançar? Os que estão lá, eles pensam que estão no conforto, numa posição privilegiada de Deus. Só que os religiosos estão tão mais nas trevas quanto aqueles que estão lá, praticando a feitiçaria, a idolatria, praticando a bebedeira, a prostituição. Está entendendo isso? Porque eles se colocaram em um mundo onde eles se isolam, vivem numa bolha chamada igreja, restrito nesse ambiente, vivendo essa vida como se fosse de Deus, uma vida mentirosa, dentro do sistema, se colocando como classe superior de Deus, o povo escolhido de Deus na terra, a ponto de ignorar as pessoas. Se Jesus não viveu isso, se Jesus não deu esse exemplo, se Jesus não veio para viver isolado, dentro de uma religião, numa vida centralizada, engessada pela forma da religião, Jesus veio para ir aos pecadores, Jesus veio para se comunicar com os pecadores, no meio dos pecadores. Aí o cara está lá sentado na sua cadeira de rei, dentro do seu mundo de Deus, as suas igrejas, e quer que o povo vá se converter a Deus pela vida deles, pela igreja deles, pela prática de santidade de Deus que eles vivem. Jesus não ficou retido dentro do templo dos judeus, que naquele tempo ainda existia. Estava de pé o templo. Hoje não existe mais templo. Jesus não veio para ficar sentado dentro de um ambiente chamado de casa de Deus, numa cadeira de governante, superior aos demais, para o povo vir servir a ele. A Bíblia diz que ele veio a nós, habitou entre nós, viveu entre nós, sendo ele Deus. Ele não criou o mundo de Deus para ele, porque o mundo de Deus é esse que a gente vive, que o diabo destruiu na vida do homem. E esse mundo que está o diabo dominando e cirandando nas pessoas, nós temos que ir até eles, para que com o poder de Deus, que é o Evangelho, libertar essas vidas do poder de Satanás, tirar das trevas e trazer para a luz. Você está entendendo isso? Não é dentro de igreja que leva-se a obra de Deus, que prega-se o Evangelho, que ganha discípulos para Cristo. Não é dentro de igreja, é cumprindo o ID de Jesus. O ID é as pessoas. Não é trazer as pessoas para a igreja, para viver dentro do formalismo de igreja. É para ir até as pessoas, levar Cristo para elas, para que Cristo habite nelas. Está entendendo isso? Então Jesus não fez acepção de pessoa. Então eu sigo o exemplo de Cristo. Eu vivo bem com macumbeiro, com espírita, com testemunho de Jeová, com qualquer pessoa de qualquer cultura, religião. Eu vivo bem. O que vai trazer
O desconforto é em relação à verdade de Deus. Aí não. Aí não tem concordância. O que faz eu ser diferente e me posicionar contrário à pessoa não é a pessoa particular, é a ideia, é o conceito, é o entendimento que a pessoa tem de Deus. Se não tiver pelo Evangelho, aí não vai ter comunhão, concordância, conveniência. Está entendendo? Jamais eu vou comunicar, concordar, ser conveniente com os preceitos e valores que o povo vive como se fosse de Deus dentro de nenhuma religião. Nem católica, nem evangélica, nem espírita, nem budista, nem mórmon, nem testemunho de Jeová. Jamais. A Bíblia diz que nós não devemos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, não é com as pessoas. Eu tenho que me comunicar com as pessoas. O que eu não devo é concordar, compactuar, ser conivente com o entendimento que o povo está de Deus, que não confere com o Evangelho. Nós devemos condenar, reprovar e levar esclarecimento para esse povo da verdade de Deus. Jamais eu vou concordar com a ideia pregada no catolicismo romano. Todas as crenças, os dogmas e os credos que eles vivem lá como se fosse para Deus. Jamais eu vou concordar. Jamais eu vou concordar com os dogmas, as crenças, os credos, os princípios e os valores que o povo vive pregado pelas igrejas evangélicas. Jamais eu vou concordar, vou comunicar, vou participar. Jamais. Jamais eu vou concordar com os credos, dogmas pregados dentro do espiritismo, pela doutrina espírita, pela doutrina de Mórmon, pela doutrina do Testemunho de Jeová. Jamais eu vou comunicar, concordar e ser conivente com nenhum desses princípios pregados de Deus por meio dessas religiões. Por quê? Porque eu tenho o entendimento do Evangelho. A luz de Deus que iluminou o meu entendimento. Eu preciso me deter, manter-se fiel, firme, nos princípios e valores do Evangelho. Se algum conceito doutrinário, de princípios, de valores, como se fosse de Deus, não condiz com a verdade do Evangelho, logo eu não comunico, eu não tenho comunhão, eu não participo, eu não serei conivente. Eu, como luz, tenho que condenar e levar o esclarecimento para esse conceito maldito que a pessoa está sendo formada, instruída, vivendo como se fosse de Deus. Como luz do mundo que Jesus disse que nós somos, que estamos nele, nós temos que iluminar o entendimento das pessoas com a luz do Evangelho, com a verdade que é Cristo. Nós não podemos comunicar nem compactuar por conveniência, por satisfação, para poder estar naquela alegria, vivendo aquela formalidade, participando dos eventos, das sociais, dos encontros. Eu não estou preocupado com o encontro religioso. Eu não vou agradar ninguém para estar dentro de igreja de ninguém. Eu não vou agradar ninguém, nem ser conveniente, nem comunicar com essas obras infrutuosas das trevas que vive o povo evangélico, nessa doutrina das igrejas evangélicas. Jamais eu vou me admitir, me colocar conveniente, participante dessas práticas pagãs que o povo vive nas igrejas evangélicas, dessas doutrinas de demônios, esses movimentos, essas heresias, esse evangelho anátema que o povo vive nas igrejas evangélicas. Jamais eu vou me comunicar, vou concordar, vou compactuar, só para ter a satisfação de estar dentro de igreja. Eu vou aborrecer, irmão. Minha fé em Jesus é superior. É isso que eu preservo. É isso que eu priorizo. Não estou preocupado de ser aceito dentro de igreja. Não estou preocupado em agradar pastor de igreja. Não estou preocupado em ter a amizade, a comunhão dos irmãos de igreja. Quem quiser ficar indiferente comigo, fique. Eu estou preocupado em me manter fiel a Cristo.
perseverar na doutrina de Cristo, por onde eu sou salvo. Porque a minha fé é pelo propósito da salvação. E para que eu tenha salvação, eu preciso cuidar da minha vida na doutrina de Cristo, por onde eu sou salvo. Não estou preocupado em agradar nenhum ministério, nenhum presidente de nenhum ministério de igreja. A Bíblia vai dizer lá em João 12:42 que muitos fariseus creram em Jesus. Mas observe o que a Bíblia diz. Eles não se convertiam a Jesus, eles não confessavam a Jesus, porque eles não queriam renunciar à comodidade, à satisfação, o convívio das sociais dentro das sinagogas. Porque eles não queriam ser expulsos das sinagogas. Eles acreditavam, eles creram em Jesus, mas não confessavam, não se converteram, permaneceram nas suas práticas de vida religiosa, porque não queriam perder as sociais, os encontros, a participação que traz satisfação para o povo dentro das igrejas, onde eles têm sensação de alegria de vida com Deus. Eu não estou preocupado em ter aprovação dentro da igreja, em ter vida aceita por nenhum grupo de igreja, em estar sendo aprovado por nenhum líder de igreja, em estar vivendo a minha vida de Deus por nenhuma igreja. Eu não estou preocupado com isso, por isso que eu aborreço esses líderes de igreja, esses centros religiosos que o povo vive aprendendo heresias dentro deles. Eu aborreço os que vivem na religião, os que são defensores de princípios e valores da religião. Eu aborreço. Por que eu aborreço? Porque eu levo a verdade. O meu compromisso é aqui com o Evangelho. Não é com essa ou aquela igreja. Não é dentro da autoridade desse ou daquele pastor. O meu compromisso, a minha dependência de vida com Deus é por Cristo. O único intermédio da minha vida com Deus não é igreja. Não é vida de igreja. Não é direção de líder de igreja. O único mediador da minha vida com Deus, o intermédio que eu me dirijo para a vida com Deus, é Cristo. Cristo, a sua palavra. E eu tenho essa palavra. Ela está aqui só não. Ela está aqui no meu coração. A palavra está guardada aqui. Mesmo que eu não esteja com esse livro, Bíblia, mas eu tenho a palavra aqui para ministrar, para me defender, para combater o bom combate da fé. Eu tenho a espada do Espírito e sei manejá-la bem. Eu sei manejar a espada do Espírito para combater a investida de Satanás que usa a palavra para deturpar a verdade. Eu sei manejar a palavra, a espada do Espírito, quando o diabo levanta um falso profeta, um ensinador do inferno para trazer uma doutrina contrária, para trazer revelação e visão que é do inferno. Eu sei combater, eu sei me defender, eu sei fazer o bom combate da fé, porque a palavra de Deus, ela está aqui no meu entendimento, para que aonde eu estiver, eu esteja firmado em Deus, na palavra, me defendendo com a palavra e perseverando em levar para o povo o conhecimento da palavra. Amém? Amém? Jesus não fazia acepção de pessoa. Eu não discrimino no começo, irmão, da minha fé. Eu pregava o evangelho muito sem sabedoria. Eu pregava condenando as pessoas. Eu pregava desfazendo das pessoas. Eu pregava falando do bêbado, do ladrão. Não. Jesus nunca se dirigiu para nenhum bêbado, para nenhum ladrão, para nenhuma prostituta para condená-los. Jesus trouxe uma mensagem que tocava no coração das pessoas. Esse evangelho hoje que é pregado, que é preciso argumentar, é preciso criar uma melancolia. As pessoas têm que ser confrontadas com a sua necessidade física para poder ir a Deus. Esse evangelho é anátema. Jesus nunca
argumentou ninguém com sermão melancólicos, massageando o ego do povo, pregando segundo o desejo do povo, fazendo o povo se emocionar para vir a Deus. Porque Deus é grande, Ele vai te dar, Ele vai restaurar, Ele vai fazer na tua vida. Deus, Ele vai te dar tudo. Não. Jesus pregava o que o povo precisava ouvir, para que o povo, pela sua iniciativa, depois de ouvir a palavra, é você que tem que tomar a atitude de crer, se arrepender e se converter. Hoje não. É uma artimanha para levar o povo para onde? Para Cristo? Não, para as igrejas. Aí o cara faz um trabalho religioso da igreja, Pernambuco para Cristo. Já ganhamos não sei quantas almas. Para quem? Para quem essas almas estão indo? Para Cristo? Não. Vai ver qual é o entendimento desse povo que está nessa campanha Pernambuco para Cristo? O entendimento delas é de que a vida delas para Deus é dentro de igreja. São devotos, idólatras, veneradores de homens dentro de igreja. Não estão indo a Cristo. Esses eventos religiosos é comercial das igrejas. Pregar o evangelho não é trazer um evento religioso para motivar as pessoas a estar dentro de igreja. Pregar o evangelho é levar, não é trazer, é levar para o povo a verdade de Deus, que vai corrigir o homem e convidá-lo ao arrependimento. Não é esses eventos religiosos, cruzada, trabalho evangelístico, culto de adoração, culto de poder, culto de libertação. É tudo comércio de igrejas. Para levar o centro desses trabalhos, é levar você, não é a Cristo. O objetivo desses trabalhos não é fazer você estar em Cristo, é estar nas igrejas. Jesus nunca trabalhou a mensagem do evangelho convidando ninguém a estar dentro de nenhum ambiente, a buscar nenhuma bênção, a receber nenhuma satisfação do corpo. Jesus trabalhou a mensagem do evangelho mostrando ao pecador a sua miséria e levando ao pecador a esperança para sair da miséria. Era isso que Jesus pregava. Ele disse que veio com essa finalidade: salvar e buscar. Quando ele inicia o seu ministério, ele começa dizendo: o reino de Deus é próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Jesus disse: eu não vim para os sãs. Os sãs não precisam de médico, mas os doentes, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento para receber a cura da sua enfermidade. Jesus não fazia acepção de pessoa. Jesus não centralizava ninguém dentro de nenhum lugar para buscar a Deus, porque Deus se encontra nele. Ele dizia: vinde a mim, estejam em mim, sigam a mim, creiam em mim. Jesus nunca orientou ninguém a criar nenhuma ideia ritualística para Deus abençoar. Jesus nunca conduziu ninguém a fazer culto disso, culto daquilo, campanha de libertação, campanha de avivamento, campanha de prosperidade, campanha de vitória. Hoje, o que você vê nessas igrejas é uma abominação, irmão. Esses cultos dentro dessas igrejas, que o povo acha que é Deus lá, o poder de Deus manifestando, Deus está abominando. Esses cultos para Deus é uma abominação. É idolatria, paganismo puro. Onde o povo coloca sua fé, sua esperança de Deus, não é no alvo que Deus mostra. Não é no lugar, no caminho que Deus mostra. É nas igrejas, nos rituais, nos cultos, nas campanhas, nos pactos, nos votos, nos objetos de fé, nos rosários, escapulários, nos terços, nas água benta, nas rosas ungidas, nos cultos de poder, culto de avivamento, culto profético, culto disso, culto daquilo. Meu Deus do céu, quantas abominações e heresias e paganismo o povo está vivendo dentro dessas igrejas, por esses homens que não têm compromisso com o reino de Deus. Eles estão preocupados com o seu reino, com o seu ministério.
Eles querem fazer propaganda, porque a gente aqui da cesta básica, a gente está indo para a cidade falar, levar alimento para os necessitados. Tchau, dona Yara. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, isso é muito sério que eu estou trazendo aqui. Só que o povo não tem maturidade, nem conhecimento para ouvir isso. O povo está tão alienado, fanático, com a mente cauterizada nas mentiras que o diabo prega para ele dentro das religiões, que eles não têm liberdade para ouvir, para usar o senso crítico. Eles não pensam, não raciocinam. A manipulação é tão grande na mente desse povo, dentro da religião, que ficam alienados. A visão deles não é para o alto. A direção de vida com Deus deles não é pela palavra. Todos eles estão em defesa, não é do Evangelho. Cada um defende os princípios e valores das suas religiões. Seu mundo de Deus que vivem nas práticas, nos trabalhos, nas tarefas, nas atividades. Vocês estão entendendo isso? Eu sou aberto para o diálogo com qualquer pessoa de qualquer religião. Testemunho de Jeová, eu aceito, eu vou lhe ouvir. Porque eu ouvindo você, você vai me dar a oportunidade de também eu falar e você ouvir. Os mormons podem vir. Uma vez eu estava aqui no trabalho, e chegou, me evangelizando aqui na portaria, uma dupla dos TJ, os discípulos da Sociedade Torre de Vigia. Essa dupla, ela chega muito educada, com palavras muito dócil. Oi, tudo bem? Como você está? Nós poderíamos falar um pouco para você da Bíblia, ensinar e tal. Eu digo, pode. Olha, eles chegam de uma forma que você diz assim, poxa, que pessoa educada. Beleza. Eu digo, podem falar. Olha, porque olha como eles começam, eles entram. O que é que você acha deste mundo? Este mundo ainda tem solução. Esse mundo pode ter paz. Aí eles começam, olha, porque a promessa de Deus, Jeová, é de trazer um paraíso na terra, é de dar salvação àqueles que crerem no nome de Jeová, porque eles veio, tal, eles começam. Olha, a mensagem dos testemunhos de Jeová, que não são testemunhos de Jeová, Jeová quer dizer Deus. E Deus não mandou ninguém dar testemunho de paraíso na terra. O testemunho que Deus manda os seus discípulos dar é de Cristo, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Não é na terra, é no céu. Não é? Então eu já corto por aí. Mas eu aceitei, comecei agora a pregar para eles. Agora vocês me permitem eu expressar a minha opinião aqui, o meu conhecimento disso que vocês falaram. Agora vocês permitem que eu fale e vocês ouçam? Porque eu ouvi vocês. Para que vocês me ouçam, eu tenho que ouvir você. E aí eles começaram, eu digo, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês o plano de Deus da salvação, o objetivo de Deus e por onde ele chama o homem para ser salvo. Pronto. Sabe qual é o propósito de Deus, a vontade de Deus? É que todos os homens se salvem vindo o conhecimento da verdade. Você sabe que verdade é essa que você precisa conhecer? É Cristo. Aprender dele sobre ele. Qual a sua importância de crer em Jesus? Por onde você vai encontrar Deus? Ninguém pode ser de Deus, servir a Deus, se não for por Cristo. O Pai se revela no Filho. O Pai se encontra no Filho. E aí eu comecei, irmão. Jesus, ele veio para ser a esperança de salvação. E ele mandou pregar essa esperança a todos os que crêem nele para ser salvo. A pregação do Evangelho é crer em Jesus, se arrepender para ser perdoado dos seus pecados, para ter a vida eterna com Deus, por meio da fé em Cristo.
E esta vida eterna não é na terra. Porque o homem, depois que sai daqui, ele não fica inerte. Ele não fica retido no túmulo, na sepultura. Ele vai para uma eternidade. E Cristo quer garantir essa eternidade de gozo, de paz e descanso na sua alma. É por isso que você precisa de Jesus. Meus irmãos, aqueles discípulos do Testemunho de Jeová que vieram com educação, palavra dócil, já começaram a se perturbar, já começaram a ficar alterados e já começaram a me xingar. Tu é um herege, tu é doido. Não aceitaram a verdade do Evangelho. Mas eles vieram a mim dizendo que vinham falar de Deus, mas não vieram trazer a verdade de Deus. Eles pregam a mentira do diabo para o povo. A doutrina que os Testemunhos de Jeová pregam é heresia de perdição. É doutrina de demônios que leva o povo a pensar que é de Deus. Eles mesmos estão pensando que estão servindo a Deus, porque eles não param para examinar as Escrituras. Que as Escrituras não testificam de Jeová nem de paraíso na terra. As Escrituras testificam de Cristo. O próprio Jesus disse isso. Vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. João 5,49. 39 e o 40, aliás. Então eu estou aberto a conversar com inteligência, racionalmente, educadamente. Não é histerismo. Pregar o Evangelho, irmão, não é estar gritando, berrando, dizendo que está vendo anjo. É o histerismo, é o misticismo. Hoje a gente vê as pessoas fazendo culto, dizendo que é culto evangélico. Não tem nada de evangélico aqueles cultos. Aqueles cultos é pagão, místico. É o povo gritando, é uma gritaria, ninguém entende nada, é palavra por palavra, não leva ninguém a Cristo, é falando de visão, porque Deus está mandando dizer, Deus está entregando, não. Pregar o Evangelho é levar o ensino, a revelação de Deus que está aqui, ó, que Jesus trouxe. Pregar o Evangelho não é criar visão e revelação. Pregar o Evangelho não é gritar, ficar histérico, pulando, correndo, gritando, marchando. Pregar o Evangelho não é fazer o povo cair no chão. Meus irmãos, é muita bagunça, é muita estratégia e investida do diabo para impedir você do conhecimento da verdade. Onde você está preso, impedido de conhecer a verdade. Dentro desse sistema maldito do inferno religioso, onde você pensa que já está na verdade. Você está impedido de ir a Deus, onde você pensa que já está em Deus. Você está impedido do conhecimento da salvação, aonde você pensa que já está salvo. Dentro dessa tua religião, não importa, evangélica, católica, espírita, budista, qualquer uma. O conhecimento de Cristo, a salvação, não está dentro de nenhuma religião ou igreja. Está pela informação do Evangelho, que nos leva a Cristo, Jesus, o alicerce, o fundamento, aonde devemos estar firmes para a nossa vida com Deus. Jesus, a sua palavra. Então, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Jesus não mandou ninguém viver um evangelho de formalidade de usos e costumes. Jesus não mandou ninguém viver um evangelho de vida escrava de igreja. Jesus não mandou ninguém viver o evangelho dentro da formalidade religiosa, do legalismo, de nenhuma religião ou igreja. O Evangelho se vive na minha vida, no meu viver, com o meu próximo. Jesus não deixou para os cristãos um lugar para os cristãos estar ali buscando a Deus. Um altar para os cristãos ir buscar a direção de Deus. Jesus não deixou templo, casa, altar, santuário, como hoje o povo vive. Dentro desses templos, dentro desses santuários, por meio desses altares, na direção do homem. Jesus não deixou isso. Jesus, ele mostrou que nós somos o lugar onde Deus habita. A adoração a Deus não é por meio daquele ou daquele outro lugar. Não é por meio dessa ou daquela igreja. Não é por meio desse ou daquele culto. A adoração a Deus é na minha vida, no meu viver. Em espírito e em verdade. Com a minha vida guiada pelo Espírito Santo, na verdade que liberta, que é Ele, Jesus. É por aí que eu sou um adorador
e adoro a Deus quando a minha vida está submissa a Cristo pela palavra dele, aonde eu me nego, renuncio, aonde eu luto contra mim mesmo, me negando, para me submeter à palavra, não à igreja, à ordem de igreja. Jesus não ensinou ninguém, para você ser santo, tem que estar na igreja, não pode cortar o cabelo, não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode usar calça. Jesus nunca ensinou esse padrão de santidade religioso para ninguém, que o povo vive hoje achando que é santo pelos usos de costume, pelas vestes, pela vida religiosa. Jesus nunca ensinou nada disso a ninguém. A santidade na minha vida não é pelo que eu vivo praticando, é pelo que eu creio para ser santificado por Ele. Ele que me santifica. E para que eu esteja andando em santidade, não é dentro de regra e norma de usos e costumes de igreja. Não, mas o santo tem que se vestir assim, ou assado. O santo, o cristão, ele não pode se vestir de todo jeito. Então vem cá. Qual foi o jeito que Jesus deixou para o cristão se vestir? Me diga aí você. Não, a roupa do cristão tem que ser com pudor. O que é se vestir com pudor para você? O que é uma roupa decente para você? Aonde Jesus mandou as mulheres andar de cocó? Olha, vocês não podem pintar o cabelo. Vocês não podem usar brinco. Vocês não podem usar saia acima do joelho. Tem que usar cobrindo os pés. Vocês têm que usar burca, como as muçulmanas. Quer ser santa na religião? Vai ser santa como as muçulmanas? Como as freiras no convento? As freiras se vestem impecável dentro da santidade da religião. As muçulmanas se vestem impecável. Se vestem como elas, cobre o rosto todo, o corpo todo. Santidade não é isso. Jesus ensinou que santidade é estar na palavra dele. Você se consagrar para a vida com Deus pela palavra. Não é por prática religiosa de usos e costumes. Ninguém está dizendo aqui que tem que andar depravadamente. Isso aí é questão de consciência. Está entendendo? Não, mas tem que ter pudor. O que é pudor para você? O que você entende como pudor? Aí você vai para um clube, porque pecado não é, se divertir não é pecado. Alguém chega até o extremo de dizer, ir para a praia é pecado, tomar café é pecado, cortar o cabelo é pecado, usar brinco é pecado, tudo é pecado para o religioso. O religioso está preso em um bocado de proibição que não é Deus, é o homem que dá. Aí qual é o pudor? Qual é a roupa que tu acha decente vestir? Ninguém está dizendo aqui que tem que se vestir depravadamente. Isso é questão de pudor. Não é para quem é crente, para quem é de religião. É para qualquer pessoa. Você vai para um trabalho. É decente você ir de bermuda? Depende. Tem trabalho que você tem que estar de bermuda. E aí? E aí? Depende da ocasião, do momento, meu irmão. Você tem que ser inteligente e usar a consciência. Não é sair condenando tudo. Pecado é pecado. Por que é pecado? Tu não sabe nem o que é pecado. Tu está vivendo uma vida totalmente perdida, sem conhecimento, alienado, robotizado pela religião, com a mente cauterizada. Tu não sabe o que é pecado. Tu não sabe o que é santidade. Tu não sabe o que é buscar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus. Chegou uma pessoa para mim e disse assim, não, mas nós temos que buscar a Deus. Eu digo, vem cá, o que é buscar a Deus no seu entendimento? Não, é ir para o culto, é ir para a igreja, é fazer a obra, é estar ali. Está vendo que vocês não sabem? Porque a religião, ela cauteriza, manipula a mente de vocês. Então, o importante é aprender, irmão. É ter consciência, é buscar o conhecimento. E é ser simples, humilde, honrar as pessoas, não fazer acepção, respeitar a opinião delas, não aceitar, mas mostrar a verdade de Deus, não a minha. Eu respeito a opinião de todo mundo. O que eu contrario é o princípio quando vem ser estabelecido como de Deus. A verdade de Deus é uma só, irmão. A verdade de Deus não é o que ensina a igreja evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. A verdade de Deus é uma só. É o que Jesus ensinou. É isso que eu prego, é nisso que eu vivo. É isso que a minha vida está, né, buscando estar cada dia mais, me negando, me renunciando, para estar na verdade. É essa a verdade que eu prego.
Eu não prego oba-oba de religião. Eu prego a verdade. E essa verdade não é de nenhuma igreja, não é de pastor, de papa ou de padre. Essa verdade é o próprio Jesus Cristo, irmão. É isso que eu prego, irmão. É nisso que a minha fé está firmada. A minha vida com Deus não depende da igreja, do pastor, do bispo, do papa, do profeta, não. A minha vida com Deus não depende de culto, de campanha, de pacto, de voto. A minha vida com Deus não depende de eu estar nessa ou naquela igreja. A minha vida com Deus depende do conhecimento da verdade. Essa verdade que liberta, que é Jesus. A minha vida com Deus depende de eu estar firme e alicerçado nessa verdade. Não é nessa ou naquela igreja, é na verdade, que é Cristo Jesus. É por aí, irmãos. Vocês estão entendendo? Parem de ser ignorantes. Parem de ser fanáticos, alucinados, neuróticos, histéricos, vivendo alienados dentro de religião, onde vocês consagram, devota, centraliza a vida de vocês. Vocês são escravizados e não sabem. Vocês, na religião, estão escravizados e não sabem. Quer ver como você está escravizado? Se tu não for ao culto, a tua mente já te acusa. Se tu não for para a igreja, tu não tem vida com Deus. Se tu não cumprir as ordens do pastor, der o dízimo e cumprir o ritual cerimonial, tu está afastado de Deus. Olha como tu está escravizado. Tu tem que estar dedicando tua vida a trabalho religioso, obrigações, meta, regra. Ai de ti se não tiver nos cultos frequentes. Ai de ti se faltar. Ai de ti se não cumprir a formalidade religiosa. Tu estás escravo e não sabe, irmão. Às vezes tu chega cansado do trabalho, mas tem que ir para o culto, porque eu tenho que buscar Deus. Tem que ir adorar a Deus. Isso é escravidão, irmão. Ninguém que está em Cristo precisa ir ali, aqui e acolá para buscar e adorar a Deus. Quem está em Cristo, Deus está em nós. Eu sou liberto, sou livre. Tenho a paz de Deus na minha alma. Quantas pessoas oprimidas, perturbadas, psicologicamente, mentalmente, dentro das igrejas? Histéricas, fanáticas, alucinadas, neuróticas. Isso é muito sério que eu estou falando aqui. Escrava do sistema religioso. As pessoas não buscam mais a Deus pela direção da sua palavra. As pessoas estão entregando suas vidas aos líderes religiosos. Você acredita que tem pessoas que até a sua vida íntima eles entregam para os líderes religiosos determinar como tem que ser? Tem mulher entregando a sua vida íntima para pastores, colocando a sua vida na direção dos líderes. Não, tem que ir ao meu pastor, porque ele disse que ele é o guia de Deus para a minha vida. Ele é a autoridade de Deus para a minha vida. Eu tenho que ir ao pastor para ele me orientar. Tenho que ir a Jesus, irmão. Ora, lê a palavra. E o Espírito Santo de Deus que está em ti, ele é quem te ensina todas as coisas. Ele é quem te guia. Ele é quem te dá a direção segura para não se desviar da verdade. É o Espírito Santo de Deus que Jesus disse que nos guiará em toda a verdade. É Cristo em nós. Mas o povo está entregue, escravizado, com a sua vida centralizada para servir como se fosse a Deus, dentro das igrejas. São escravas e pensam que são libertas e livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém?